do Senhor a todos. Bom, gente, eu sou o pastor Jorge Luiz e quero falar um pouquinho nessa manhã com vocês sobre curiosidades bíblicas. Quem alimentou o profeta Elias no ribeiro em Querite? Foram os corvos ou foram os árabes? A autocrítica anda dizendo por aí e argumentando que Elias não foi alimentado pelos corvos, e sim pelos árabes. A pergunta é, quem alimentou Elias? Foram os corvos ou foram os árabes? E por que essa argumentação de que os árabes alimentaram Elias? Quer saber disto? Fica conosco, porque aqui a Bíblia responde. Pois bem, eu te convido a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6, a Bíblia diz assim: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O contexto onde esse texto está inserido fala de um Israel dividido, a saber, Reino do Norte e Reino do Sul. Acabe é rei do Reino do Norte. O mesmo faz uma aliança com Jezabel, a qual introduz dentro de Israel o culto a Baal, fazendo assim com que todo o povo se desviasse da presença de Deus. Nesse contexto, Deus levanta o profeta Elias, um tibista dos moradores de Gileade, para profetizar para Acabe. O mesmo se apresenta dizendo que Acabe não é o rei, o governante do Reino do Norte. Porque ele diz assim, veja comigo o versículo de número 1 do capítulo 17. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileades, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel. Ou seja, parece que é simples essa frase, mas Elias já cutuca Acabe dizendo: Você não é o rei de Israel. Você não é o Senhor de Israel, mas vive o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, o Deus de Israel, Acabe, não é você. O Senhor de Israel, Acabe, não é você. O Senhor de Israel é o Deus cuja face estou. É o Deus que eu sirvo. Na sequência, ele profetiza dizendo: Não haverá chuva, senão segundo a minha palavra. Só que, quando o profeta profetiza, o que é que acontece? Ele está vivendo dentro do contexto da profecia. E uma vez que ele profetizou que haveria seca, ele também iria sofrer as consequências da própria profecia que ele mencionou. Mas a Bíblia diz no versículo 2, acompanhe comigo: Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Veja, que Deus ordena que o profeta se apresente e profetize, mas o profeta não profetiza para que ele, o nome dele, do profeta, venha aparecer. Não, o profeta profetiza para a honra e glória do nome de Deus. O profeta aparece e profetiza e depois desaparece, porque o próprio Deus oculta, esconde o profeta, porque não é para o profeta brilhar. Quem brilha é Deus, a honra e glória pertence a Deus. E agora eu te convido para que você possa abrir a tua Bíblia no capítulo 17 e o versículo 6, porque esse aqui é o X da questão. Veja o versículo 6 do capítulo 17. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Por que a autocrítica interpreta que Elias foi sustentado pelos árabes e não pelos corvos? Isso eles analisam através do texto hebraico. A palavra hebraica orvim, que traduzido é corvos, e a palavra hebraica aravim, que traduzido é árabes, tem os mesmos radicais ou as mesmas consoantes. Lembrando a você que o alfabeto hebraico é um alfabeto consonantal. Ou seja, o hebraico não possui vogais. As vogais foram acrescentadas ao hebraico no século 8 a 10
por um grupo de judeus, a saber, os maçoretas. Eles, percebendo que a língua hebraica iria se perder, criaram os sinais diacríticos, denominando-os necudotes, que nós conhecemos como vogais. A, E, I, O e U. Pensando assim, eles argumentam o seguinte, que como as duas palavras têm as mesmas consoantes, então tanto os maçoretas poderiam traduzir Aravim para árabes como Orvim, ou Orvim como Aravim. A autocrítica diz o seguinte, tanto a palavra Orvim como a palavra Aravim pode significar a mesma coisa. Isso vai depender de quais vogais eu vou usar embaixo de cada consoante. Desta forma, eles tentam fazer uma reedição do texto maçorético para chegar a essa argumentação. Pois bem, a partir de agora, quero apresentar para cada um de vocês que está me ouvindo 3 pontos específicos, porque refutamos veementemente essa falácia. E o que eu vou apresentar a partir de agora não é pensamentos, não é teoria, é fato. Então, 3 pontos. O primeiro ponto é a questão linguística. Quando analisamos a questão linguística, nós temos o texto maçorético. O texto maçorético coloca a palavra Orvim e não Aravim. A Septuaginta, que é a primeira tradução do manuscrito hebraico para o grego, quando traduziu do hebraico para o grego e chegou nessa palavra Orvim, traduziu Córax, que também quer dizer corvos, a Septuaginta. Em terceiro lugar, nós temos o Targum. Targum é uma paráfrase ou uma versão do hebraico para o aramaico, para o próprio texto aramaico, que também traduz Orvim como corvos e não como árabes. E veja que aqui é uma paráfrase do próprio texto hebraico para o aramaico. Depois nós temos a Vulgata Latina, que era a língua da igreja, dos pais da igreja, que também, ao traduzir do grego, não traduziu como árabes, traduziu como corvos. Então, linguisticamente falando, nós temos muitos documentos que atestam essa assertiva. O segundo ponto ocorre dentro do próprio livro de 1 Reis. Observe, a palavra Aravim, árabes, não aparece nenhuma vez no capítulo 17 e, pasmem senhores, não aparece nenhuma vez no livro de 1 Reis. Veja, eu não estou dizendo que a palavra Aravim não aparece na Bíblia Sagrada. Eu estou dizendo que a palavra Aravim, que traduzido é árabes, não aparece no capítulo 17 e não aparece em todo o livro de 1 Reis. O terceiro argumento é um argumento do contexto imediato, pois, se observarmos o contexto de 1 Reis, capítulo 17, o contexto imediato está se desenvolvendo com muitos milagres. Vejamos, primeiro, Elias profetiza que não vai chover, e veio a seca miraculosa, pois realmente a chuva não veio, e veio a fome através da seca. Segundo, nós temos Elias indo à casa da viúva, e aqui eu não estou colocando em ordem cronológica, de propósito, eu estou deixando o texto dos corvos por último. Então nós temos Elias indo à casa da viúva e multiplicando. O milagre da multiplicação do azeite e da farinha acontece na casa da viúva, no mesmo contexto do profeta Elias. Terceiro, nós temos a ressurreição do filho da viúva, que o próprio Elias ora a Deus e Deus ressuscita o menino. E quarto, agora fora da ordem cronológica, porque eu quis colocar de propósito, os corvos alimentando o profeta. Veja, eu não tenho como tirar isso do contexto. Linguisticamente não dá. No contexto remoto também não.
E no contexto próximo, muito menos ainda. Queridos, é um milagre que está acontecendo aqui. Os corvos trazer alimento para Elias. Eu sei que corvo é um animal imundo, sem dúvida. Mas observe que Elias não está se alimentando dos corvos. Elias está se alimentando do alimento que os corvos trouxeram para Elias. E o que o texto bíblico diz é exatamente isto. Não podemos abrir mãos da veracidade da Escritura Sagrada. E por último, em Gênesis capítulo 8, versículo 7, a Bíblia diz que o patriarca Noé, depois de ter entrado na arca com a sua família, a saber, Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos, a saber, 8 pessoas, após ter entrado na arca e passado um tempo na arca, Noé vai soltar um corvo. Noé vai soltar um corvo. O texto hebraico diz assim: Et ha-orev. Et ha-orev. Et, temos o objeto direto, que não se traduz, ha, artigo definido, e orev, corvo. Pastor, o que é que esse texto tem a ver com o texto de 1 Reis 17 e 6? Aqui a palavra é a mesma. Veja, lá nós temos orvim, porque está no plural. O in aí denota o plural masculino. Orvim, corvos. E aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 7, nós temos orev, corvo. Agora analise, se Noé está soltando primeiro um corvo, é claro que depois ele vai soltar uma pomba, mas a princípio ele solta um corvo, e corvo no texto de Noé é corvo, então isso quer dizer que corvo ou corvos no texto de 1 Reis tem que ser corvos. Senão, Noé teria que ter um árabe dentro da arca, e isso não é possível, e ainda soltar esse árabe, e esse árabe poder voar. Chega a ser ridículo isso. Um árabe voando, né? Observando se as águas tinham ou não baixado quando Noé soltou o corvo. Irmãos, queridos, é corvo e não árabes. É impossível traduzir a palavra orvim por aravim, impossível. Aravim, árabes, é árabes. E orvim, corvos, é corvos. Isso quer dizer o que então? Quer dizer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é uma verdade absoluta. A Bíblia não se corrompe. A Bíblia não foi corrompida. E a palavra de Deus continua viva e eficaz. Agora, deixa eu aplicar essa palavra para a tua vida e para o teu coração. No versículo 7, a Bíblia diz que o ribeiro secou e Elias continuou no ribeiro. Irmãos, o ribeiro secou e Elias continuou no ribeiro. No versículo 8, veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta. Observe que quando a palavra vem para o profeta, o ribeiro já tinha secado. E eu quero aplicar essa palavra para a minha vida e tua vida. O Deus que te chamou vai cuidar de você. Tanto eu como vocês podemos passar por algumas dificuldades. Podemos passar por algumas falta de provisão. Mas o Deus que nos enviou é o Deus que cuida. O que eu não posso fazer é me desesperar e sair porque o ribeiro está secando. O que você faria se você olhasse para o seu ribeiro, e esse ribeiro aqui, no caso de Elias, é um ribeiro de água, mas no caso da minha vida e tua vida, pode ser o seu trabalho, pode ser a tua fonte de renda, pode ser o seu meio de sustentabilidade. A minha pergunta para você é: o que você faria se você percebesse que o seu meio de sustentabilidade estava se acabando, estava secando? Você sairia ou você aguardaria até ouvir a voz de Deus? Elias aguardou, o ribeiro estava secando, mas Elias não arredou o pé. E o versículo 8 diz: veio a ele a palavra do Senhor. Elias só sai quando Deus fala. Que esta palavra possa estar no teu coração e guiar a tua vida. Não tome decisões precipitadas, mas hajas segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos sustenta. A palavra de Deus nos fortalece. E outra coisa, não confie na provisão. Confie no provedor. O ribeiro é a provisão. Deus é o provedor. A provisão pode acabar, mas o provedor é eterno. O provedor
nunca passará. O provedor sempre estará conosco todos os dias da nossa vida. Que esta palavra de Deus aqueça o teu coração nesta manhã e traga convicção da veracidade da Escritura para a sua vida. Pastor, quem alimentou Elias? Foram os corvos ou foram os árabes? Resposta rápida e objetiva. Foram os corvos.